falar de sonhos. O que são os sonhos? Primeiro, do ponto de vista da neurociência, o sonho é uma elaboração mnêmica, da memória. Né? Quando você entra no seu sono profundo, você começa a elaborar de forma executiva e cognitiva as coisas mais importantes que o cérebro precisa guardar como informação para você sobreviver. Mas o sonho, do ponto de vista da psicanálise, ele representa sempre um desejo ou um medo. Então, se você está pé da vida com alguém no seu trabalho e você não pode ir lá esganá-lo, pode ser que você sonhe esganando, dando uns burros à noite, e aquilo, de certa forma, dá uma realizada, assim, então, mas naquela assim, angústia emocional. Isso eu concordo. O cara quer comer muito uma mulher, aí ele está dormindo, aí sonhou comendo a mulher, ou a mulher pegando o cara, beleza. Isso dá para entender que é uma coisa assim, é um desejo. Sim. Mas tem uns sonhos que você não consegue ter uma explicação. Perfeito. O que são essas coisas? Por que, tipo, de repente, eu tô dormindo, aí eu acordo sonhando que o Braulino tá andando num cavalo comendo um sundae? O que são essas loucuras, assim? Perfeito, esses devaneios? Freud foi o primeiro a trabalhar a interpretação dos sonhos. Quando você vai buscando com profundidade circular os detalhes do sonho, você vai começando a ver que tem instâncias que têm um sentido. Só que não é um sentido imediato, porque a linguagem da mente inconsciente ela é sempre metafórica e ela sempre está em um código, como se fosse um oráculo. Se você não descobrir fazendo uma vigilância pessoal e entender o contexto do sonho, você nunca vai conseguir interpretá-lo e ter uma função ao seu favor. Entendi. Mas eu vou falar aqui do meu achismo sobre isso, além da neurociência. Eu vejo a mente inconsciente como a instância mais poderosa e eu chamo a nossa parte sábia. A mente inconsciente acontece muitas coisas. A maioria das coisas acontece na mente inconsciente. A mente inconsciente ela é infinita tanto quanto o universo. Einstein disse que quando você se abre para uma nova ideia, você não consegue ir para o tamanho original de novo. Nunca mais. É sempre uma expansão. Segundo a teoria do Big Bang, o universo é infinito porque a explosão foi tão forte que ela continua expandindo. E não tem onde parar, não tem paredes, e o tempo não para. Então o universo é infinito porque ele continua crescendo. E foi a partir desse raciocínio, meio que comendo uma maçã debaixo de uma árvore qualquer, Newton, Einstein pensou nisso. Tá? E aí ele foi lá e trouxe a teoria. E como que eu posso puxar isso para a mente inconsciente? Ela é a imagem e semelhança do universo, porque ela continua também expandindo e ela tem essa característica inconsciente. O universo, para muitas culturas, é Deus. E a Bíblia fala de um contexto da imagem e semelhança do homem em Deus. E a imagem e semelhança da gente é a mente inconsciente. Quando você dorme, você é capaz de se conectar com esse processo da mente inconsciente. E aí pode surgir dentro da sopa quântica que eu falei há minutos atrás, uma frequência que entra ali e que te traga um conteúdo. Às vezes, inclusive, conteúdos premonitórios. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela sonhou repetidas vezes brincando com o irmão mais novo. Ele escondia atrás da cortina e de repente ela não sabia onde ele está. A imagem, a sombra dele sumia na cortina. Quando ela olhava para baixo, uma poça de sangue se abria. E ela teve esse sonho repetidas vezes. Certo momento, a família, é muito tradicional isso no interior, no Nordeste, a família vai para um passeio de domingo, para a beira de um rio e tal. Atrás, né, em um carro aberto, o sujeito lá, o motorista, subiu uma pedra, sei lá, e arremessou o garoto. Ele cai, bate a cabeça no chão, tem um trauma, um traumatismo craniano, vai para o hospital, mas não resiste e morre. A paciente veio para mim porque ela não conseguia se perdoar, porque na cabeça dela ela teve um sonho que ela previa que aquilo poderia acontecer, porque ela não protegeu o irmão. E aí, nesse contexto todo, a gente foi trabalhando e eu consegui mostrar para ela que talvez o grande contexto era um preparo para ela suportar a ausência do irmão e que não necessariamente a gente tem o poder de controlar ou evitar situações trágicas como a morte. Mas como que ela tem esse preparo? Como que ela preparou algo que é inevitável, sei lá, você não tem noção. Por isso que eu faço a interpretação de que em algum momento sonhando, por exemplo, a mente inconsciente ela pode se conectar com a matriz maior, que é o universo. A gente vem de lá, né? O fato, por exemplo, de acreditar no pós-morte é talvez o grande significado que existe uma coisa depois, porque a gente está elaborando.
A física quântica, por exemplo, discute que a força do super-herói nos desenhos animados, repetidas vezes na construção do inconsciente coletivo de tanta gente, já existe um universo paralelo com a existência real deles. Consegue entender? Sim. A força da mente, ela consegue elaborar contextos muito fortes a respeito Existe a disso. chance da gente ser um pensamento de alguém? Sim, sim. Principalmente porque a realidade é construída a cada segundo. E para o cérebro, não existe diferença entre o que você está vivendo exatamente nesse momento ou quando você fecha os olhos e se recorda do que você fez domingo. Que foda, cara. Não tem diferença. Eu amo esse assunto, É por isso que as pessoas, por exemplo, quando chegam na terapia e vai falar do seu trauma, toda a circuitaria cerebral, ela se prepara e mexe com a pessoa. No sentido de colocar o coração para acelerar, enfim, fazer vasoconstricção, a pressão aumenta. Porque contar no contexto, no ambiente preparado sobre o seu trauma, você vai revivenciá-lo. Isso é muito forte.